Nossa muito amada e gloriosa Igreja do Senhor Jesus, na santa, gloriosa, doce paz do Senhor Jesus. Amém. Hoje é uma noite especial, é um culto voltado ao Pai terreno, mas acima de tudo ao nosso Pai, nosso todo-poderoso Pai, que está no céu, nosso Deus. Então hoje é um momento tão ímpar, porque dia dos pais terrenos são todos os dias, assim como o dia da mãe, também é o dia dos pais, são todos os dias. Mas hoje é uma data festiva, o calendário nacional é uma data comemorativa, que nós vamos nos alegrarmos acima de tudo com Deus e com nossos pais terrenos. Eu confesso que não tenho mais, meu pai já partiu mais de 22 anos atrás, mas eu quero aqui tributar e esperar a Deus por esse Pai maior, chamado Deus, Senhor Jesus, que nos escolheu, Pai, para estarmos aqui nesta noite. Eu estava falando aqui em off para o pastor Rodrigo, bispo Rodrigo, e falando aqui também para a pastora Ale, que data maravilhosa que Deus nos trouxe aqui na Marrage, no Dia dos Pais. Então, para mim é gratificante. Por isso eu tributo este a Deus, esse ímpar momento de nós juntos adorarmos o nosso Senhor. Então quero agradecer a Deus, assim como o meu irmão querido e pai, pastor Rodrigo. Deus abençoe a sua vida. O Senhor é um homem de Deus, um homem de exemplo, porque nós nos espelhamos no Senhor pela pessoa, pela humildade, pelo servo, pelo obreiro, de obreiro com Deus, não. Que Deus abençoe a sua vida, pastora Leila, junto esse casal lindo, abençoado de Deus, pastora Tela, irmã Rosa ali, Luísa Rosa. Deus abençoe pai e mãe, ao mesmo tempo. Deus abençoe a sua vida. Estava ouvindo a palavra de meu Deus, que palavra maravilhosa que o povo que eu ouvi ali já falou comigo. Eu quero também falar da igreja. Deus abençoe a cada pai e mãe que estão aqui para nós adorarmos nesta noite. Eu vou poder deixar meu sogro, pai, o senhor Edilson, que está nos acompanhando. Estivemos ali na casa dele, almoçando com ele, dando esse dia de oferta abaixo de Deus para ele. E foi ótimo, maravilhoso. Também poder deixar de falar dessa princesa que Deus me deu, já foi profetizada aqui, veio de fruto. E eu creio nessa palavra desse ato profético. Não saiu para casa, não. Foi o próprio Deus que usou a sua boca para vir um fruto. Eu creio, porque tem promessa de Deus. Mas é muito tempo. Deus abençoe a sua vida, esposa, tá? E outra coisa, dia 8 de agosto, completamos mais um ano de casamento. Então, duas coisas hoje. Mais um ano de casamento e dia dos pais também, porque era pai e mãe, Então, Deus abençoe. Te amo, você sabe disso. Sem perder o tempo, vamos trazer a mensagem que Deus nos deu esta noite. Abra nossas Bíblias no livro de Salmo, o Salmo 103, somente o verso 3. Salmo 103, o verso 13. Nada melhor que maior que falar do nosso Pai maior, do nosso Deus, Poderia muito bem falar, como foi falado aqui, de Jacó, pai de José, falar de Davi, de Abraão, nosso pai da fé, e eles, pai que tem na Bíblia, poderia muito bem trazer uma mensagem, mas quando eu estava ali orando a Deus, Deus me trouxe essa palavra, e a epígrafe
é um salmo de Davi, né, a qual o Salmo odiou. No Salmo 51, ele traz um salmo de arrependimento e confissão. Já no Salmo 103, ele já traz um salmo de graça, de louvor a Deus. Amém? Verso 13 diz assim: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o... De novo. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o... Curva sua cabeça. Soberano e eterno Deus, glorioso e majestoso Pai, aqui está a tua igreja reunida, aqui está a tua igreja para te adorar. Pai querido, Deus amado, que o Senhor possa fazer aquilo que apraz o teu coração. Importa que nós venhamos diminuir e que o Senhor venha crescer. Importa que nós venhamos subir e que o Senhor venha aparecer. Agora, o louvor, a adoração é para o Senhor nesta noite, na tua casa de adoração. Pai querido e amado, o Senhor tem a liberdade de curar, de sarar, de salvar. Meu Pai, o Senhor tem a liberdade de fazer aquilo que apraz o meu coração. Não deixa que a tua igreja, não deixa que a tua igreja saia daqui da mesma forma que chegou, mas que nos possa falar o nosso coração e entregar a bênção, entregar a vitória para a tua igreja nesta noite, no poderoso santo nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, abençoa a tua igreja e entrega milagres e vitória. É o que eu te peço e já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Podeis aceitar uma salva de palmas para Jesus. Eu acho que pode ser mais forte. Como foi dito aqui, hoje é o Dia dos Pais. Nós comemoramos nesta data, 10 de agosto, comemoramos o Dia dos Pais. Mas a pergunta é: será que todos têm esse amor de comemorar? Ou seja, quando nós comemoramos, nós fazemos e trazemos uma gratidão pelos benefícios alcançados. Mas será que se eu perguntar à igreja, ela não vai me responder? Será que você é grato pelo Pai maior por todos os benefícios que Ele tem feito até aqui? Será que você é grato por tudo aquilo que Ele tem feito? Porque aqui nós sabemos que Salmo, livro de Salmo, 150 números de Salmo, são poesias, são poemas líricos, cantados pelos autores e pelo povo de Israel. Salmo nos traz uma gratidão das benevolências e bondade de Deus, porque falamos de pé pela misericórdia. Se a igreja vai reunida aqui, é pela sua santa misericórdia. E foi falado aqui pela Declaração Rosa que quantas famílias hoje começam comemorando pelos pais, mas terminam tristes. É verdade. Infelizmente, começam felizes, mas terminam tristes. Por quê? Porque não chamaram o dono do fôlego de vida para estar presente. Não chamaram Deus para estar presente. Chamaram todo mundo, reuniram família, reuniram todos, mas esqueceram do Pai maior chamado Deus. Por isso é interessante que o salmista Davi, no Salmo 110, ele vai dizer: bendisse, ó minha alma, ao Senhor. Bendisse significa louvo a Deus, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Perceba aqui a gratidão de Davi. Ele louvando a Deus, ele exaltando a Deus pela benevolência, pela bondade, por tudo aquilo que Deus faz, tem feito, faz e fará nas nossas vidas e pela vida de Davi.
que quando nós vamos para o livro de Isaías, capítulo 49, 15, olha o que diz a palavra, diz assim: pode uma mulher esquecer-se do seu filho do peito, de maneira que não se compadeça do seu peito, mas ainda que ela esquecesse, eu todavia não esquecerei de ti. Sabe o que Deus está dizendo nesta noite? Ainda que todos se esqueçam, ainda que todos se esqueceram ou se esquecem, mas Deus está dizendo: eu ainda não esqueci de ti. Ele está trazendo uma ilustração, assim como ele está trazendo em Isaías 49, 15. Ele também está trazendo aqui um salmo, 103, que é um salmo de gratidão, é um salmo da sua graça, por favor, merecido. Será que nós merecíamos estar aqui nesta noite? Não. Mas a graça redentora de Deus é que nos fez para que nós hoje estivéssemos aqui adorando a beleza da sua santidade. Então, falar de família hoje, falar de pai, é você olhar para o pai maior e dizer: muito obrigado por este dia maravilhoso. Muito obrigado por nós estarmos aqui para adorar, para cultuar, para celebrarmos na beleza da sua santidade. É isso que cada um de nós devemos entender. Que é fácil hoje a gente pegar e ir para a nossa casa, a gente comprar carne, frango, peixe, assado, fazer aquele banquete. Mas será que nós chamamos o dono de tudo para estar presente? Por isso, muitos lares, muitas casas de hoje, muitas famílias de hoje, ele não quer falar daqueles que não tomam a presença, aqueles que estão ainda lá fora, mas eu falo ainda, as famílias de cristãos que vivem da sua casa, não colocaram Deus na sua essência. E lá estão sendo destruídos, casamentos estão sendo destruídos, famílias estão sendo destruídas, porque quando não há a presença de Deus, quando não há o habitar do Espírito Santo, o diabo entra para destruir, o diabo entra para ceifar casamentos. Então, o que é interessante quando ele diz como o pai se compadece, ou seja, quando o pai tem compaixão, tem misericórdia dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É interessante que Davi, aqui neste salmo, no versículo 11, ele vai dizer: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. É forte. Se você abrir os ouvidos espirituais, Deus está falando com a sua igreja no dia de hoje. Porque eu poderia muito bem dizer outro tipo de palavras, mas hoje nós temos que ser gratos ao Pai maior, ao Senhor Jesus Cristo, porque foi Ele que comprou um preço de sacrifício na cruz de madeira para que nós estivéssemos e estejamos juntos nesta noite. E muitos que se esqueceram, fazem banquetes, tudo bem, não tenho nada contra, tudo bem. Eu participei com a minha esposa na casa do meu sogro, fazem banquete, preparam tudo, mas esquece do principal, chamado Jesus de Nazaré. Esquece do principal. A igreja hoje não é mais grave, não estou generalizando todas, mas a maioria vivemos comigo, que estão distância de Deus para essa igreja, das pessoas longe de Deus, porque a Bíblia diz que muitos me buscam de lado, mas o coração está distante de mim. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa mente. Como é que eu me engano a Deus? Se o salmista da Bíblia, Salmo 139, diz assim: se subiu mais alto no céu, Ele está. Se descer profundeza do abismo, Ele está. Se descer mais à profundeza do oceano, Deus está. Ou seja, nós nos escondemos dos olhares de Deus. É interessante, é importante que hoje nós temos que celebrarmos, em primeiro lugar, Deus, o nosso Pai, porque nem todos são
salmista Davi, no Salmo 37, ele diz assim, verso 4, verso 5, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Hoje vivemos uma geração em que eu entrego ou não confio, eu confio, mas não entrego. Então, entenda aqui o que quer dizer, que está aqui quer dizer, quando no verso 11 ele diz assim: pois quando o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com todos que os têm. Olha só, é muito bonito esse salmo. Quando eu estava ali lendo espiritualmente, e eu estava orando, e o Senhor disse: meu filho, muitos comparam, tanta gente diz aquilo, mas esqueceram de falar de mim. E eu sou obediente à palavra de Deus. Nós precisamos colocar um Pai maior dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, porque quando estamos vivendo um momento difícil, aí que nós vamos procurar por Ele. O mesmo irmão nunca é compartilho. A esposa ou o esposo acabou no nosso casamento. A circunstância, você saiu do trabalho, parece que não tem mais jeito. Aí o papai diz assim, papai do céu diz: mas ainda eu estou no controle da tua vida. Porque esquecemos de Deus. Porque erramos, fazemos tudo, mas esquecemos de Deus. Esquecemos da sua essência. Se nós estamos aqui, pela sua misericórdia, Jeremias não é pastor, capítulo 3, verso 22, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Aleluia. É muito lindo esse salmo, quando ele diz: bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. A reverência, o respeito de Davi pelo Deus que lhe tirou da atrocidade, ou a atrocidade, quando ele caiu no céu. E aí ele vai escrever o Salmo 51, e é um salmo muito bonito. É um salmo em que Davi vai expressar a sua angústia, quando ele vai dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga de mim as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Aleluia. Só pede misericórdia para Deus. Quem quer ter uma vida com Deus? Só pede misericórdia para Deus. Quem está nessa de querer renunciar. Jesus falou para os discípulos e disse: olha, se quiserem vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque negar essa carne aqui, negar os prazeres, então, não são para muitos, é para poucos. Muitos serão chamados, poucos serão os escolhidos. Não é que fala, é a palavra de Deus. Mas é interessante no Salmo 51, que Davi vai dizer no versículo 10, versículo 11, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração sem mágoa, um coração sem mancha. Porque se eu quiser receber a presença do Espírito Santo, eu tenho que estar limpo, puro, purificado, para descer do Espírito Santo. Porque se eu tiver raiva da minha irmã, se eu tiver ódio do meu pai, se eu tiver ódio da minha irmã, da minha mãe, ei, precisa ter encontro com Deus. O Espírito Santo não vai habitar. Por isso ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Um espírito reto que não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Porque tem muitos cristãos hoje se desviando da virtude do propósito de Deus. A gente estava ouvindo a mensagem dela, e ela estava conectando, o Espírito Santo conectando comigo, disse: sabe por que a gente era cobrado aos olhos de Deus? Porque ele tinha um coração puro, ele tinha um coração comprido, ele tinha um coração arrebentado, ele não achou graça por acaso. Davi não foi chamado o segundo coração de Deus, porque na
dirigir o teu espírito. Porque eu posso pecar, posso ter uma boa casa, posso ter uma boa família, posso ter um lar aparentemente perfeito, mas se não tiver a presença de Deus, nada. Vai ser abertura para Satanás entrar e destruir. Ele está dizendo: eu tenho paz, eu sou o rei de Israel, eu tenho tudo, mas se eu não tiver a tua presença, eu não tenho nada. Aleluia. Aleluia. Sabe o que diferencial do cristão? A presença. Como assim, pastor? Só tem mais 20 tempo. A Arca da Aliança passou 20 anos na casa da Pirapá. Nada aconteceu naquela família. Nada aconteceu naquela casa. Ao passo que ela passa 3 meses na casa de Obed-Edom. E Deus mudou a sorte, abençoou aquela casa. Ou seja, a presença de Deus faz toda a diferença. Olha a reverenciada. Pastor, a Arca da Aliança é um símbolo da presença de Deus. Na casa de Abinadab, sim, a arca era, mas a reverência não era a ela. Não adianta me dizer, pai, não adianta me tornar bom se eu não tiver reverência a Deus. Se eu não tiver respeito e temor à obediência a Deus. Não adianta eu subir e descer a igreja. Não adianta eu vir de batismo ao pé se eu não tiver reverência a Deus. Se ele não for a primazia da minha e da tua vida. Não adianta nada, isso quer dizer, não me lance fora da tua presença, não retire o teu espírito. Porque nós temos o Espírito Santo. Não tem paz, não tem alegria. E hoje a gente vê muitos cristãos sem paz, sem alegria, porque não tem buscado essa essência da presença do Espírito Santo que traz paz, que traz regozijo, que traz alegria. Aleluia. Que escreveu Davi, o segundo escolhido segundo o coração de Deus, o homem que foi chamado segundo o coração de Deus. Pastor, mas por que eu chamava por isso? Eu preparei esse curso. Eu vim com uma nova mensagem. Eu te juro que ali, quando eu sentei ali dentro do campo, eu disse: não, meu filho, só me mantenha no altar, porque eu quero descer algo. Não estou dizendo que a igreja aqui não adora a Deus. Não estou dizendo aqui que vocês não são filhos de Deus. Entenda a ministração da palavra. Porque muitas das vezes a pessoa está sentada aí e diz que ele está dizendo que eu não sou filho de Deus. Não, estou aqui para ajudar ninguém. Deus conhece o teu, não conhece o meu coração. Mas se Deus está falando é porque Ele quer falar conosco. Não só com vocês, Ele fala comigo também. Por isso que é interessante, nunca me diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Mas Deus está de coração puro, limpo. Acessa a tua casa. Esqueça que hoje é o dia dos pais lá. Hoje aqui você vai adorar o Pai maior. Deus não me come Jesus. Deus não me come Deus. Nós vimos aqui para adorar o Pai maior. Porque até aqui você chegou para nós estar de pé. Se nossa família, se tudo que nós temos, pastor, mas eu preciso me conhecer a Deus. Eu estou passando um momento mais difícil, mas é no processo que Deus vai entregar o propósito. Não há propósito sem processo. Passamos pelo processo para o propósito. Muitas das vezes não entendemos. Começamos a questionar com Deus: Senhor, eu sou teu servo. Senhor, eu disse. Senhor, é uma fé. Senhor, eu prego uma palavra. Ei, não consigo ninguém de os vendavais. Agora cabe a mim e a você não olhar para a circunstância, não olhar para os problemas, mas o teu olhar se chama Salmo 121. Eleva os teus olhos para o monte, de onde te dirá o socorro, o meu, o teu socorro, somente Deus que criou o céu e a terra.
No verso 11 diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor te deu e te dá. Você entendeu? Honre o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue o teu dia na terra que o Senhor te deu e te dá. Perceba, é uma promessa. É uma promessa. Segundo os estudiosos e historiadores, essa Bíblia aqui, o manual da nossa vida, tem 1.610 promessas. Segundo eles, já é buscado, já estudado. Se não é errado, não sei. Mas aqui ela é cheia de ricas promessas para cada um. Para mim e para você. Ela pode se cumprir na minha e na tua vida. Ela pode. Se nós estivermos na presença de Deus, com a obediência, com a perseverança, com a fé e o temor ao Senhor. Pastor, já que ela é cheia de promessa, quer dizer que essa promessa para mim não vai acontecer, depende de mim. Depende de mim. Tem gente que morre, as promessas não se cumprem. Como assim, velho? Que tem quase que não tem. Povo de Israel. Deus levanta Moisés, tirando o Egito. Era para ser 40 dias para chegar à terra prometida. Passou os 40 anos. E só quem entrou? Josué e Caleb. Cerca de 6.000 a 15.000 pessoas ficaram no meio do caminho. Mas não é a promessa de Deus? Sim. Mas para que a promessa de Deus se cumpra na minha vida, na tua vida, você tem que ser obediente aos leis, estatutos e mandamentos de Deus. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Não é porque eu sou comissionado a pastor que a promessa não se cumpre. Pode e não pode. Pode e não pode. Pode se eu deixar o Espírito Santo trabalhar e andar conforme a vontade de Deus. Andar conforme as leis, estatutos e mandamentos de Deus. Aí Deuteronômio diz, vai dizer, todas as bênçãos correrão atrás de mim e de você. Mas se nós fizermos tudo que é errado, as promessas não vão se cumprir. Então depende de cada um de nós. Honra teu pai e tua mãe para que seja prolongado o teu dia na terra. Nós temos que honrar nosso pai. Quem é o nosso pai maior? Deus. Nós vamos desonrar. Eu vou contar rapidinho aqui uma história do Espírito Santo está mandando contar. Eu tenho um amigo, não é muito bonito. Ele é pastor. Um homem de Deus, casado, fazer a obra de Deus. O pastor da gente sabe quem é. Fazer a obra de Deus. Mas um certo dia, ele fazendo a obra, secretário de missões, o cara pregava um monte de uma palavra, Deus usava aquele homem. Mas um dia, a mulher dele, que ombreava com ele, quando ele fica, ela sai da presença de Deus, ela olha para o mundo, ela sai da presença de Deus. E quando ele chega no culto, ela diz: eu quero conversar contigo. Tudo bem? Ela diz: olha, eu quero dizer para ti o seguinte: ou Deus, ou eu. Tu vai escolher ou a obra de Deus ou eu. Aí, sabe o que ele escolheu? Ele escolheu a mulher. Infelizmente, eu quero contar aqui que as nossas escolhas têm suas devidas consequências. Fui pregado isso aqui agora. No missionário, Luísa Rosa pregou aqui. As nossas escolhas têm devidas consequências. Se eu escolho bem, colherei o bem. Mas se eu escolher o mal, eu vou receber o mal. E ele escolheu a mulher. Passou um segundo tempo. A mulher deixou ele. Não briguei com Deus. A mulher deixou ele. Ele largou a obra e foi caminhar com a mulher para balada. A bebida, faz amizade, porque a mulher já saiu da presença, depois ele escolheu a mulher. Passou-se um tempo, a mulher largou ele por uma outra mulher. Ele viu que o casamento dele faliu,
Ele foi embora para uma região. Chegou lá e ele serve ao contrário. Pastor, isso é para nós. O principal diz ali, ele fica de pé. Por isso, para mim não. Aí ele foi, chegou lá, ele se alinhou para o traficante. E houve uma emboscada que tinha que matar um cara. Foi ele e o motorista mais dois. Ele era só o motorista. Quando chegou lá, para matar ele, chega para executar o cara, a pistola dos dois falhou. Disse que foi que matou o cara. Ele era só o motorista, ele matou o cara. Fugiu, pegaram ele a preço. Só que eu quero aqui conjecturar. Ele não poderia ter deixado. Não, eu vou conseguir. Quero se separar, quero deixar. Tudo bem. Mas eu vou continuar com aquele que pode te trazer de volta. Entendeu? Eu vou continuar com aquele que pode te trazer de volta. Deus pode mudar a minha sorte, o meu cativeiro. Agora a mulher não pode. Ele escolheu errado. E por isso as consequências. Não sei o que eu estou falando, mas muitas das vezes nós escolhemos errado. E por isso cresceu. Quando nós escolhemos certo, infelizmente hoje ele está preso. Já não foi julgado, você já foi julgado de 18 a 30 anos de cadeia. A mulher, nem a mulher e nem Deus. Perceba como é que é a nossa escolha. Por isso que eu acho lindo que Davi ele vai dizer nesse Salmo 103, quando ele diz, como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor compadece daqueles que o temem. Nós temos que temer a Deus. Temer é não ter medo de Deus, é ter reverência, é ter respeito. Porque Deus ele pode mudar para a sorte, o teu cativeiro, a última palavra vem do Senhor. Porque quem começou a boa obra é quem é para cumprir até a vida de Jesus. Aleluia! A Bíblia diz no capítulo 1 de Jó, verso 5 diz assim: e sucedia que, tendo decorrido do dia dos seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e levantando-se de madrugada, ofereceu ao holocausto, segundo o número de todos os seus filhos. Pois dizia: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Perceba aqui o cuidado, o amor de Jó pelos seus filhos. Sabe o que Deus está dizendo? Mamãe, papai, continue sacrificando pelos filhos. Continue sacrificando pela tua família. Pastor, mas meu filho só Jesus. Não é só Jesus. É só Jesus. Se eu não conhece, ele não está comigo aqui. Ele está lá, a situação dele lá. E eu estou aqui continuando. Persevere na presença de Deus. Jó, ele sacrificava pelos seus filhos. O amor de Jó, assim como o amor de Deus. Porque nós sabemos que a nossa família é o nosso maior patrimônio. É a dádiva, é o nosso maior presente. E os nossos filhos são a nossa herança. Herança do Senhor. Então Deus está falando para alguém. Para mim e para você, continue sendo obediente ao Pai maior, continue na presença dele, persevere, em tempestade, em maremoto, em terremoto, em o que vier, continue na presença de Deus. Aleluia! Não saia, Glória! não saia da presença de Deus, porque ele pode mudar, como ele mudou a minha. Ele mudou a tua vida. Se perguntar de quem era nós no passado, quem somos nós hoje, nós temos uma identidade. Porque no passado era o rei da terceira maneira. Reinado do Jacatá. Hoje eu sou servo do Senhor. Em nome de Deus. Aleluia! No passado, o reinado se acabou, porque Deus permitiu que o diabo entrasse e tirasse todas as minhas finanças. Acabou os amigos, o terreno acabou. Acabou tudo. Aí Deus diz: calma, porque ainda estou no convite da vida. Eu vou mudar a história. Ainda eu estou
aparecendo na tua porta, a chave na tua porta, não tem mais jeito. Aí o Espírito Santo diz: calma, calma, que eu ainda mudo esse projeto, eu ainda mudo os sonhos para entregar a vitória. E aí eu tirei a pistola, porque eu quero tirar a minha vida. Mas hoje aquele que queria tirar a sua vida é aquele que prega vida. Quando nós pregamos Jesus, ele está pregando vida e vida com nós. Aleluia! Aleluia! E para finalizar, Glória! capítulo 3 de João é muito conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Precisa. O amor do Pai para com o Filho. Nós somos filhos, não somos mais criatura. Criatura vamos criar a imagem de Deus. Mas hoje, quando entregamos a nossa vida, nós somos Pai. Aí, para finalizar, quando em 1 Coríntios 13, na epístola de Paulo, ele vai dizer que ainda que destruísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada me aproveitaria. Amor de Deus, sobre todas as coisas, fica de pé, igreja. Aleluia! Eu quero, antes de passar para o pastor Rodrigo, nosso bispo, que eu amo de coração e paixão, eu quero chamar você. Na verdade, eu não vou fazer esse tema, não. Eu quero chamar a igreja todas aqui para frente. Mulher, homem, quem puder vir. Os pastores também. Toda essa igreja. Eu quero fazer uma oração. Porque pai e mãe somos pais e somos mães. Somos todos nós. O Espírito Santo está com nós na igreja. Eu sou feliz de ouvir a palavra do Senhor. Vou fazer a oração por todos. Hoje é esse dia tão especial. Mas faça a sua oração. Eu não sei a tua petição. Eu não sei o que você tem pedido. Eu não sei os planos, os projetos. Eu não sei o que você tem colocado diante de Deus. Pelo seu casamento, pela esposa, pelo esposo, pelos filhos, que ainda muitos não estão na presença, pela sua parentela, pela sua família. Eu não sei. Mas se Deus me colocou no coração para chamar, em vez de orar por você, porque algo Ele tem para fazer comigo. Eu vou fazer a sua oração, mas você vai fazer a sua. E Deus vai escutar, porque Deus Ele escuta a oração daqueles que estão com o coração quebrantado com isso. Faça a sua oração. Soberano Deus e eterno. Aqui está a tua igreja eleita, reunida, Pai, que vieram das suas casas, largaram sua parentela e vieram para te adorar. Pai, a tua palavra diz que todo aquele que vai até a ti de maneira alguma não será expor. E eles saíram dos seus lares, Pai, para vir até a ti, tu és o nosso Pai maior, Pai. Hoje vai mencionado o teu nome como nosso Pai, como nosso tutor, como nosso dono, Pai. E aqui está mulher, aqui está homens, aqui está jovens, aqui está criança, Pai. Meu Deus, neste culto de adoração a Ti, Pai. E eu quero te pedir por cada mulher, por cada homem, por cada jovem, por cada criança, Espírito Santo. Tu conhece o coração de cada um, tu conhece a mente de cada um, tu sabe da necessidade que eles estão vivendo, tu sabe o que eles estão passando, Senhor. Tem mulheres que talvez não estejam chorando por fora, mas choram por dentro. Tem pais aqui que não choram por fora, mas choram por dentro. Tu sabes a necessidade, tu sabes por que eles chegaram aqui. Mas o Senhor é Deus que os trouxe nesta noite para dizer que ainda o Senhor está no controle de tudo, que o Senhor não perdeu a essência da vida dessa pessoa, que o Senhor está no controle da igreja. Aqui não estamos falando de tipo de carro nenhum, somos somente filhos, trabalhadores, sem feira da tua cidade, Pai. Pai querido, Deus amado, que cada vida, que cada pessoa, que cada homem, que cada mulher, Espírito
que tu possa fazer uma grande obra. Meu Deus, meu Pai, tem pessoas que chegaram tristes, Pai. O Senhor conhece por dentro e por fora, mas o Senhor é Deus para não tocar de ver. O Senhor é Deus para operar aonde o inimigo não opera. O Senhor é Deus para fazer aquilo que eu não posso, aquilo que a humanidade não pode, que o médico não pode. O Senhor tem o poder de reverter essa situação. E eu quero aqui te pedir, como ministro, como sacerdote, o teu altar escolhido não pelo homem, mas escolhido por ti, Pai. Eu quero, Pai, levantar as minhas mãos, mas que seja tuas mãos pela vida de cada um, Pai. Sem distinção de cargos, patentes espirituais, mas a vida de todos aqui, Pai. Que tu possas entrar, Pai. Que tu possas fazer uma grande obra. Que tu possas operar. Que tu possas fazer coisas grandes. Que o sobrenatural na vida de cada pessoa aqui possa acontecer, Pai. Deus, Tu és o nosso dono. Tu és o nosso Pai maior. E o Filho clama pelo Pai. E o Pai dispensa as bênçãos pelo Filho. E eu, Pai, como